Guerra na Ucrânia chega hoje ao 23º dia e, pela primeira vez desde o início do conflito, os presidentes da China e dos Estados Unidos conversam nesta manhã por telefone. O Conselho de Segurança da ONU também retoma hoje a reunião de emergência sobre o conflito no leste europeu. Vamos para Londres conversar com a Cecília Malan, que já está aqui com a gente. Tem todos os detalhes da agenda do dia hoje. Cecília, bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. Esse encontro das Nações Unidas está de pé, mas a Rússia desistiu de colocar uma resolução humanitária sobre a Ucrânia em votação no Conselho. Avaliou que não teria o apoio necessário. O embaixador russo, que a gente vê aí nas imagens, tinha apresentado uma resolução que pedia a proteção para os civis ucranianos, esses que a própria Rússia está atacando. Mas a resolução não pedia um cessar-fogo e nem propunha a retirada das tropas russas. Moscou esperava contar com o apoio da China e da Índia, dois países que se abstiveram no dia 25 de fevereiro, quando o Conselho votou uma resolução para denunciar a agressão russa à Ucrânia. Mas o presidente americano Joe Biden deve pressionar as autoridades chinesas para que não se envolvam no conflito. A conversa de hoje, marcada para as 10 da manhã, hora de Brasília, é a primeira vez que os presidentes da China e dos Estados Unidos se falam desde o começo da guerra. Embora seja mais uma chance de se abrir um caminho de paz para a paz, a ligação promete ser tensa. Informações foram divulgadas de um suposto pedido de ajuda de Vladimir Putin a Pequim. Rússia e China negam a informação, mas Biden quer deixar claro que qualquer apoio chinês vai provocar uma resposta americana imediata em forma de sanções. Depois de conversar por mais de uma hora com Volodymyr Zelensky nesta quinta-feira, o governo francês afirmou agora há pouco que Emmanuel Macron deve falar com Putin em breve. Macron é quem mais tem conseguido manter contato com o presidente russo e ele vai seguir insistindo num cessar-fogo. Júlia. Tá certo. Cecília, você também tem informações para a gente sobre os corredores humanitários? Corredores humanitários e também a explosão em Lviv, no extremo oeste da Ucrânia. O prefeito atualizou relatos iniciais e disse que o aeroporto da cidade não foi atingido, e sim um prédio próximo. As sirenes tocaram às 6 da manhã, hora local, e logo depois uma fumaça escura e densa podia ser vista próximo ao local do aeroporto. É o ataque mais perto até agora do centro histórico da cidade, que é considerado Patrimônio Mundial da Humanidade e tem acolhido milhares de ucranianos desalojados pela invasão russa. O governador da região de Sumy, no norte da Ucrânia, divulgou detalhes sobre possíveis corredores humanitários que devem se formar hoje. Ônibus e vans devem ser enviados a algumas cidades da região para ajudar no transporte de pessoas. Há 6 rotas possíveis, todas levando à cidade de Poltava, que ainda é na Ucrânia, mas onde o conflito tem sido menos intenso. Sumy é uma região que fica bem perto da fronteira da Rússia e sofreu com bombardeios pesados, além de cortes de energia e desabastecimento. Ontem à noite, mais de 1.000 ucranianos saíram de Kiev em ônibus e carros particulares. Não foi divulgado para onde o grupo foi levado, apenas que todos estão em segurança. Segundo o Ministério da Defesa aqui do Reino Unido, que divulga atualizações diárias sobre o conflito, cidades como Sumy, Kharkiv, Chernihiv e Mariupol continuam cercadas por tropas russas sujeitas a ataques constantes de artilharia. A cidade portuária de Mariupol, estratégica para os russos, está em ruínas. Perto de 90% dos prédios da cidade já foram atingidos e só 30.000 civis de uma população de 450.000 conseguiram deixar a população até agora porque os bombardeios não param. Vamos ver mais detalhes na reportagem do Marcelo Corrégio. São dezenas de carros em fila única. Neles, centenas de pessoas. Famílias com crianças, como está escrito em russo nesses papéis colados ao vidro. Na saída de Mariupol, os ucranianos apelam para a compreensão dos inimigos. Embora essa guerra tenha empilhado momentos desumanos nos últimos 22 dias. Na quarta-feira, um teatro da cidade foi destruído por um ataque russo. Imagens de satélite com autenticidade comprovada pelo jornal The New York Times mostram que a palavra crianças havia sido pintada no pátio do prédio antes do bombardeio. Apesar da destruição, segundo 2 deputados ucranianos, a maioria das pessoas escondidas ali estava num abrigo antiaéreo e passa bem. Já Mariupol é toda ruínas. Perto de 90% dos prédios da cidade já foram atingidos.
A porta-voz da diplomacia russa continua negando ataque a civis. Maria Zakharova declarou que todo mundo sabe que as forças armadas da Rússia não bombardeiam cidades e que as imagens que aparecem são editadas. Essa empresa americana publicou uma versão diferente. Fotos de antes e depois de bombardeios mostram danos à infraestrutura civil em Volnovakha, Kharkiv, Kherson e Chernihiv. Nessa última cidade, no norte da Ucrânia, um ataque a um prédio residencial matou uma família inteira, 5 pessoas. Na capital Kiev, um míssil russo foi interceptado, mas os destroços caíram sobre esse prédio, deixando 3 feridos e mais uma vítima. Apesar de a ofensiva russa continuar, os países do Ocidente consideram a resistência ucraniana forte e bem coordenada. Um relatório do Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou que as forças russas empacaram por terra, mar ou ar. E nessa quinta-feira, a França confirmou que vai liberar mais 300 milhões de euros, além de armamentos e combustível para a Ucrânia. O Pentágono estimou que em 3 semanas de combate, 7 mil militares russos morreram na guerra. Mais do que os soldados americanos mortos em 20 anos na guerra do Iraque e do Afeganistão. A Ucrânia fala em mais de 13 mil mortes de soldados russos. A Rússia só assumiu 498 ainda na primeira semana de guerra. O ministro da Defesa da Ucrânia declarou que derrubou mais aeronaves russas e afundou navios de guerra russos no Mar Negro. Os ataques teriam acontecido perto de Odessa. O porta-voz Oleksandr Motuzianik afirmou que as forças ucranianas não deixaram a Rússia avançar na zona metropolitana de Kiev. Mas eles ainda acham grande a possibilidade de os russos tentarem tomar de assalto a capital. Assim como Kiev, Mariupol é um ponto estratégico muito importante nessa guerra. Se a defesa ucraniana à cidade portuária não resistir, a Rússia conseguiria ligar as regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, no leste do país, à Crimeia, região anexada pela Rússia em 2014, que fica no sul. Mais de 200 mil ucranianos estão espremidos no cerco russo a Mariupol. A maioria sem comida, eletricidade, aquecimento. E o corredor humanitário quase nunca funciona. Mas o chanceler russo, Sergei Lavrov, disse que após longos dias em que autoridades ucranianas não quiseram cooperar, eles, russos, enfim conseguiram tirar 33 mil pessoas de Mariupol, sendo que a maioria teria escolhido ir para a Rússia. Já o governo da Ucrânia falou com orgulho daqueles que escolheram voltar ao país. Segundo Kiev, mais de 320 mil ucranianos já retornaram do exterior para ajudar a combater os russos. O Japão e a Austrália anunciaram novas sanções contra a Rússia. Entre os alvos estão autoridades da área de defesa. A porta-voz do ministro das Relações Exteriores, aliás, a gente trouxe um pronunciamento dela ontem, empresários russos, além de bancos e instituições. E a quinta-feira foi marcada por novas movimentações diplomáticas entre autoridades mundiais. De algum lugar do país, sob as bombas russas, o presidente ucraniano mandou uma mensagem forte ao primeiro-ministro da Alemanha, falando ao parlamento alemão e pedindo um apoio mais direto. Volodymyr Zelensky apontou o dedo contra os erros do passado. Descreveu a existência hoje de um novo muro no meio da Europa entre quem tem liberdade e quem não tem. Afirmou em tom de crítica que a Alemanha ajudou a construir esse muro com seus laços comerciais com a Rússia e com o seu apoio à construção do gasoduto Nord Stream 2 no Mar Báltico, feito para levar gás natural do território russo para o alemão. Sempre dissemos que o gasoduto Nord Stream 2 era uma arma e falavam que era economia, declarou Zelensky. E apelou a Olaf Scholz pedindo que destrua esse muro. O primeiro-ministro alemão respondeu que vai continuar a ajudar a Ucrânia, mas reafirmou que a OTAN não vai entrar em guerra com a Rússia. Isso significaria um conflito em larga escala e isso nenhum país europeu deseja. A esperança de um acordo de paz se acende, quem sabe dentro de 10 dias, pelo menos, segundo o negociador-chefe ucraniano Mikhail Podolyak. As negociações diretas entre russos e ucranianos continuam por videoconferência. Os turcos também se movimentam. O ministro das Relações Exteriores da Turquia esteve em Moscou e em Kiev. Mevlut Çavuşoğlu disse que vê com otimismo a possibilidade de um cessar-fogo
e que ainda acredita na diplomacia. A França vai tentar ajudar. Emmanuel Macron conversou por mais de 1 hora nesta quinta-feira com Zelensky. Emmanuel Macron é quem mais tem conseguido manter contato com o presidente russo. Ainda não obteve sucesso, mas vai seguir insistindo num acordo de paz. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que a questão é simples. Quanto mais cedo o governo ucraniano entender que os russos não abrem mão da neutralidade da Ucrânia, mais rapidamente a operação militar termina. Vladimir Putin ganhou um apoio que pode ser importante. O Irã se apresentou para ajudar Moscou no setor de combustível e energia. O governo iraniano justificou que a Rússia ficou ao lado dele quando o Irã sofreu sanções. O Kremlin declarou que a Rússia não reconhece a decisão da Corte Internacional de Justiça de Haia, que determina o fim imediato da operação militar. O ex-primeiro-ministro italiano Romano Prodi, que também foi presidente da Comissão Europeia, acredita que só um acordo entre os Estados Unidos e a China poderá resolver o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Um conflito que começou geograficamente local, mas que se tornou global por causa das suas consequências.